Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Meu nome é Suiane Brandão, eu sou professora no curso de Administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenho formação de graduação e mestrado em Administração pela Universidade de Pernambuco e doutorado em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço pelo convite, em poder participar do primeiro simpósio virtual do grupo de pesquisa Filantrope. E a nossa conversa hoje vai ser sobre governança e segurança alimentar, produção e consumo de alimentos em tempos de pandemia. Esse tema, a gente vai tentar abordar principalmente os principais impactos, da pandemia na produção e no consumo de alimentos e também algumas mudanças de consumo que esses impactos acabaram gerando, tem provocado, na verdade. Então, para a gente começar a entender melhor o que seria essa temática, eu quero começar com vocês apontando o conceito de governança e segurança alimentar. A segurança alimentar ela vai existir quando as pessoas têm acesso físico e adequado, independente do tempo, independente do momento de sazonalidade ou não, a alimentos de qualidade. Quando as pessoas têm acesso físico e adequado a alimentos de qualidade, independente do momento, independente de a pessoa estar com fome agora ou não, com vontade de comer agora ou não, mas o alimento está lá disponível para ela consumir, então existe segurança alimentar. Porém, no mundo inteiro tem muita gente em situação de insegurança alimentar. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, existem mais de 820 milhões de pessoas em situação de fome hoje. Então, independente da pandemia, já existiam políticas que tinham a finalidade de diminuir a quantidade de pessoas com fome no mundo e de diminuir esse número, inclusive para tentar alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que envolvem acabar também com a desnutrição até 2030. Muitas dessas políticas estavam sendo monitoradas e desenvolvidas para tentar alcançar esse objetivo. E hoje a gente já não tem como garantir que isso venha a ser realmente efetivado até 2030, por conta desses impactos que eu vou mostrar para vocês da pandemia na produção e no consumo de alimentos, principalmente na questão do consumo, mas está tudo muito, muito relacionado. O que vem ser governança e segurança alimentar? Então, a governança ela não é somente a relação, a dinâmica de instituições diferentes, principalmente instituições estatais, que é o que a gente pensa, ou então governança relacionada à questão corporativa. Não é esse conceito que eu tento trazer para vocês. Na verdade, a governança em segurança alimentar é uma governança de sistemas complexos que envolve uma série de aspectos, uma série de fatores, que devem ser tratados e pensados de maneira estratégica para que resultados venham a ser alcançados de maneira possível, execuível, uma maneira mais direta, que gere resultados para todos os envolvidos, na verdade. Então, envolve contextos, envolve processos, envolve instrumentos, mecanismos de controle, mecanismos de monitoramento. Isso tudo combinado é uma dinâmica de construção, e essa construção deve ser feita de forma coletiva, de forma colaborada, preferencialmente colaborada, preferencialmente coordenada, e por atores e instituições de naturezas distintas, Então, instituições do setor privado, do setor público e aquelas instituições formadas pela sociedade, que são aquelas instituições, organizações do terceiro setor. E isso aí vai possibilitar, essa ação coletiva, ação conjunta, institucional, possibilita um melhor entendimento, dos contextos e uma melhor busca pelas soluções, por meio de um sistema de poder facilitador, certo? Então, a governança em segurança alimentar é isso, são as instituições que envolvem produção e consumo de alimentos, produção, comercialização e consumo de alimentos, pensando juntas em quais são os problemas que existem
e como solucionar esses problemas, né? E a ação deve partir de todas elas. Em maior nível, em menor nível, em maior esforço, menor esforço, mas considerando todos os contextos e todas as instituições nesse processo, certo? Que nem sempre a gente consegue observar isso, né? Então, partindo agora para os impactos da pandemia na produção e no consumo de alimentos, os principais impactos que a gente observa muito claramente são o fechamento das fronteiras, né, principalmente as fronteiras internacionais. Muitos países não estão recebendo produtos alimentares, não estão recebendo pessoas, né? Enfim, seja para trabalho, turismo, não, fechamento total das fronteiras, lockdown, né, que é fechamento das economias, das principais economias e da dinâmica da sociedade em si, né, as pessoas são forçadas a ficar em casa e sair somente em situações extremamente necessárias, né, as quarentenas locais, né, e isso tudo, o fechamento, né, o lockdown e tudo mais, tem feito com que estabelecimentos que trabalham diretamente com a comercialização, a produção, né, e o consumo de alimentos também sintam, né, esse impacto e também fechem, por exemplo, restaurantes, os cafés, os bares, as lanchonetes e as escolas. Então, a gente fala de escolas por quê? Porque a maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, elas ofereciam merendas escolares para os alunos. Quando as escolas fecham, as merendas foram suspensas, né? As políticas e os programas de merendas foram suspensos. A gente vê aí alguns programas pontuais acontecendo, mas os principais estão ainda suspensos e muita gente que não passava fome anteriormente agora corre o risco ou já, né, passa por situação de fome em algum momento do dia, em algum momento da sua vida, né? E isso gera consequências preocupantes, principalmente porque a gente está falando de crianças e adolescentes, né? E crianças e adolescentes, elas precisam do alimento para se desenvolverem, né? Para crescerem. Então, isso impacta diretamente na questão da sustentabilidade da nossa sociedade, por exemplo, né? As oscilações de mercado também são impactos negativos, né? Da cadeia de suprimentos e do comércio em si. Preços mais altos impactam também no menor acesso das pessoas aos alimentos, há uma maior dificuldade. E a gente vê esse aumento de preços principalmente por conta dessas questões de restrições, né, entre fronteiras, problemas de gargalos logísticos, por exemplo, existência de menos alimentos de mercado de alto valor sendo trazidas para os mercados, né? Principalmente por uma questão de logística, que há uma dificuldade maior de locomoção de alimentos de um ponto A para um ponto B, mas também por questão de faltas de insumo, né? Por questão também de escassez de mão de obra, né? Já que há uma tendência, né, a demitir mais pessoas, a gerar mais desemprego, a gerar, né, provocar uma diminuição na renda das famílias. Então, essa questão provoca, né, um aumento direto no custo da dieta saudável, né, dos seres humanos. E aí há o aumento dos preços dos produtos, principalmente dos produtos perecíveis, provocando esse aumento do custo da dieta, faz também com que as pessoas se alimentem mal ou não se alimentem. Então, são questões que devem ser consideradas, né, quando a gente trata do tema de governança e segurança alimentar. A China, que foi onde tudo começou, né, ela é responsável por 16% do PIB mundial. Se acontecer algum problema com a China, né, como a gente viu que aconteceu, já que os países estão trabalhando e funcionando de uma maneira muito mais integrada, né, desde aquele tempo do início do movimento da globalização e tudo mais, se acontece alguma coisa com a China, as consequências para os países de cá podem ser muito piores, certo? E isso é bastante preocupante. Então, esses impactos que a gente traz hoje, eles servem para a gente começar a pensar em alternativas, né, para que
essas consequências sejam minimizadas, principalmente para aquelas populações que são mais vulneráveis, né, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e, consequentemente, econômico. As populações mais vulneráveis hoje, do ponto de vista de acesso a alimentos, né, da segurança alimentar, seriam os agricultores familiares, né, que não garantem, né, que conseguem escoar a sua produção, não garantem que conseguem continuar até plantando para consumo, porque tem essa questão do impacto, né, dos insumos que tem faltado no mercado. São aqueles pastores, né, que trabalham com cuidado de animais, os pescadores e o trabalhador informal, né, que tem aumentado cada vez mais, e as políticas para o trabalho informal não têm sido desenvolvidas a contento, né? As pessoas estão realmente passando necessidade e as políticas não têm acompanhado, não têm alcançado grande parte dessa população. E aí, esses impactos geram uma série de mudanças, né, nos padrões de consumo por alimentos e também na construção, na formação, né, e manutenção dos preços dos produtos. A gente sabe que a demanda por alimentos, ela geralmente é inelástica, né, e o seu efeito no consumo provavelmente é limitado. Mas aí não fossem os impactos daquilo que a gente viu, né, de problemas de gargalo logístico, problemas de restrições comerciais e tudo mais, isso não seria afetado. O que a gente tem visto é que esses problemas, esses impactos, geram consequências drásticas para essas mudanças nos padrões de consumo, né? E mudança também na formação de preço dos produtos. Existe uma possibilidade de queda maior no consumo de proteínas animais em virtude também de boatos. Né? Existe um boato absurdo que tem dito que as pessoas não devem se alimentar de carne animal, né? de proteína animal, porque esses animais são e eram hospedeiros do vírus e que eles podem transmitir o Covid-19. Isso não existe comprovação científica nenhuma, né, que possa afirmar, né, esse boato, que possa comprovar. E também a queda de outros produtos de valor maior, como peixes, frutas e vegetais, faz com que pessoas possam mudar a sua dieta, consumindo produtos industrializados e afetando diretamente a sua saúde, certo? E as pessoas mudam, né, esse consumo, esse tipo de consumo, tem mudado também porque tem medo que os preços não caiam, né? E aí passam a alterar aí a sua dinâmica de consumo, consumindo produtos altamente processados, e isso é bem danoso para a saúde, certo? Além disso, né, como mudanças no consumo, as pessoas têm modificado a frequência, né, com que vão aos ambientes de consumo, né, de produtos alimentícios, como mercados, feiras, quitandas, enfim. E aí, pessoas que iam uma vez, 2 vezes na semana fazer compras, elas têm ido uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e isso impacta também diretamente na questão da produção e da comercialização, porque os produtos perecíveis, eles têm, têm tido suas políticas repensadas, né, para a questão da comercialização, né, porque a frequência agora de comercialização e de movimentação logística é muito diferente, e ela acompanha também essa tendência de consumo, né? E, de qualquer forma, né, tem alimento suficiente no mundo para todo mundo. A gente sabe disso, sempre soube. Mas aí o que é que precisa ser readequado, reajustado? Né? A FAO, como eu já tinha mencionado antes, ela diz que a gente precisa de um melhor gerenciamento, né? Um gerenciamento mais pontual, né? Considerando essas pessoas em situação de vulnerabilidade principalmente,
né, considerando esse novo contexto. Então, as políticas precisam ser repensadas, as políticas voltadas, por exemplo, para a questão de proteção social, né, que envolve a questão da merenda escolar, por exemplo, devem ser repensadas. Se não tem merenda, como é que a gente faz para esse alimento chegar na casa desses estudantes, né? Para a gente garantir que esses estudantes venham a ter o alimento saudável, né? O alimento ali no momento em que é necessário. Então, a FAO, ela orienta, faz uma série de orientações e instruções para, principalmente, quem constrói as políticas, né, nos países, para que haja o atendimento das necessidades imediatas de quem tem fome, né? E não deixe que as pessoas comecem a passar por muitas necessidades e amplie a quantidade de pessoas nessa situação e que não se consiga mais na frente resolver tão facilmente. Não que seja fácil, mas que pode ser muito mais complicado lá na frente se a coisa se agravar, se o problema não buscar soluções, né? E aí a eficiência também pode ser buscada através da redução de custos de transação, né? Então, problemas de restrições comerciais, diminuir os problemas de restrições comerciais, né? Ampliar as facilidades, né? Enfim, alguma alternativa de crédito, alguma alternativa cooperada, colaborada entre as instituições, para que as restrições comerciais sejam diminuídas, né? E também a solução desses problemas logísticos pontuais com relação à questão de alimentos, né? E de lições que a gente pode tirar, finalmente, dessa pandemia até agora, é que ela destacou, né, as desigualdades sociais, né, e ambientais também dos sistemas alimentares no mundo inteiro, né? E isso faz com que a gente observe que há uma necessidade urgente, né, de uma remodelagem dos negócios, da maneira como os negócios são feitos, são conduzidos, são planejados, né, e são impostos, né, para a sociedade. Então, a governança, né, voltada para a questão da ação coletiva, pode resolver essa situação, pode resolver essa questão, né? Pensar numa governança, né, das instituições é pensar na adaptação dessas instituições para um novo contexto, né? Pensar na colaboração dessas instituições. Não se pode pensar numa ação competitiva, mas sim numa ação colaborativa, né, cooperada entre elas, e principalmente com a participação da sociedade nesse processo, porque é quem está sofrendo diretamente os impactos da pandemia, certo? Esse é um recado rápido que eu tinha para deixar para vocês e as referências estão na descrição do vídeo. Aí eu deixo para vocês o questionamento de que qual é o papel, né, das empresas privadas e do Estado nesse processo aí de governança, nesse processo aí de remodelagem, né, com relação à produção e consumo de alimentos. E aí, vamos lá, vamos discutir?